com esse expediente, esse recurso descontrolado e, por enquanto, sem regulamentação que consiga alcançar a vilania das mentiras propagadas por Nicolas Ferreira e outros, né? Seja Pix, seja INSS, e alguma coisa vem daqui mais 1 ou 2 meses, e mais uma daqui mais 1 ou 2 meses. Isso tem risco de desnutrir o governo do presidente Lula, ou já está caindo meio que no lugar comum e as pessoas sacam que é só uma estrutura da política mesmo? Como é que você enxerga isso? Olha, eu, eu tenho uma postura, uma visão um pouco mais negativa. Uhum. Eu acho que uma parte da população vai começar a dar menos importância a esse tipo de informação, mas mesmo assim é perigoso. Tá? Nós estamos vivendo uma novidade, que são as redes sociais. Tá? Eu lembro, sei lá, há 20 anos atrás, quando começam as primeiras redes sociais, né, nós comemorávamos muito, né, porque não deixava de ser uma forma de democratizar acesso à informação. Né? Eu lembro, por exemplo, quando surgiu a primeira rede social, que era importante, que era o Orkut, depois o YouTube. O YouTube era maravilhoso, porque você tinha acesso a videoclipes de várias bandas, então era uma coisa muito interessante. Entretanto, não demorou muito para que os proprietários desses meios de comunicação, né, os proprietários dessas big techs, né, Uhum. começassem a perceber as possibilidades de manipulação política através dessas redes. Né? E nós temos situações trágicas. Por exemplo, a Primavera Árabe, em grande medida estimulada pelas big techs. Né? Recente, a eleição do Milei. Tá? Milei é um político de quinto escalão que se tornou conhecido através das redes sociais. Né? E talvez o exemplo mais terrível, o Brexit, né, quando a Inglaterra deixa a União Europeia, isso foi estimulado pelas redes sociais. E o caso mais terrível e dramático foi o golpe na Ucrânia. Né? Então, em 2014, o golpe político, o golpe de Estado que derrubou um governo legitimamente eleito e colocou no poder grupos nazistas, Batalhão Azov, todo aquele pessoal, os fãs Uhum. de seguidores do Stepan Bandeira, etc. O golpe do Euromaidan, né, que colocou no poder a extrema-direita na Ucrânia, foi financiada pelas Big Techs. Foi uma operação dos Estados Unidos para retirar do poder um governo que tinha proximidade com a Rússia e colocar um governo de extrema-direita contra a Rússia. E o mais interessante, aqui no Brasil, lembra da Sarah Winter e outros, Uhum. que defendiam a ucranização do Brasil. Eles achavam que o modelo ucraniano era uma maravilha. Tá? Resultado disso, isso acabou mergulhando, tá, a Ucrânia numa tragédia, numa guerra terrível, com mais de 1 milhão de mortos, com milhões de emigrados, de refugiados. A Ucrânia está quase que desaparecendo enquanto país soberano,
tá? Devido à ação das Big Techs. Aqui no Brasil, o golpe contra Dilma, tá? Ele começa mais ou menos na mesma época, quando a direita captura o movimento pelo passe livre a partir de 2013. E a direita ela captura através da grande mídia, mas também através das redes sociais. Uhum. Tá? Então, as Big Techs também por trás do golpe contra a Dilma. Nesse sentido, eu acho que nós vamos ter que, em algum momento. Por exemplo, vamos pegar na última eleição nos Estados Unidos. Tá? O dono do PIS, lá, o Hélio Mosca, o Hélio Mosca, ele apoiou publicamente o Trump. Apoiou publicamente o Trump, comprou votos, ofereceu dinheiro para quem participasse de não sei o quê na campanha do Trump. Tá? E quando o Trump, na cerimônia de posse do Trump, os CEOs, né, dessas Big Techs estavam todos ao lado do Trump. O dono da Meta, o dono do X, né, do Elon Musk, e o Elon Musk se tornou um ministro sem pasta, um super-ministro do governo Trump. Então, as Big Techs, elas são instrumentos do poderio do imperialismo estadunidense. A Meta está onde? Estados Unidos. O Elon Musk está onde? Nos Estados Unidos, atuando no governo dos Estados Unidos. Então, eu só vejo uma solução. Tá? Que é qual? Polêmico que eu vou falar, mas eu só vejo uma solução. É simplesmente proibir. Criar. A China. A China, por exemplo, o Google existe, mas não tem expressão alguma. Criar redes alternativas que substituam essas Big Techs imperialistas. Tá? Não é criar data centers para esse pessoal, ampliar o poder. É muito pelo contrário. É simplesmente banir esse pessoal. O que o X ainda está fazendo aqui no Brasil? O cara é representante de um governo inimigo. Ele é representante do imperialismo estadunidense, que é uma ameaça ao mundo. Tá? Ele é um representante do ditador Donald Trump, Adolf Trump. Então, infelizmente, é polêmico essa questão, mas eu acho que em algum momento a gente vai ter que banir essas redes. Porque, por exemplo, a Nicole, né, quando grava os vídeos com as fake news do Pix e do INSS e tal, tem mais visualizações do que o número de falantes de língua portuguesa no mundo. Quer dizer, seria como se não só todos os brasileiros tivessem assistido os vídeos do Nicolas, né? Do Nicolas, como todos os habitantes de Portugal e os países africanos de língua portuguesa. Quer dizer, essa exposição desse material de propaganda de fake news só é possível mediante o apoio orgânico, o apoio deliberado dessas Big Techs. Ou seja, as Big Techs estão conspirando contra o povo brasileiro. Isso é conspiração contra o povo brasileiro. E eu acho que não vai ter outro jeito, vai ter que banir mesmo.
Tá? Porque como é que pode vídeos de propaganda mentirosa ter esse tipo de alcance, que supera a população do país? Não dá. Isso daí tem que perguntar para essa turminha aí do Elon Musk, o Hélio Mosca, né? E vai ter que banir. Né? Em nome da democracia. Na China, ainda não tem essa bagunça, não, cara. E por isso que a China está se desenvolvendo. Na China, não existe um deputado Nicolas. Na China, não existe um Bolsonaro, nem uma Michele, nem um Sérgio Moro. Tá? Por isso que a China se desenvolve e já se tornou a segunda maior economia do mundo, e em breve vai ultrapassar os Estados Unidos. O desenvolvimento da China está relacionado à inexistência de uma classe dominante perdulária e escravista como é a classe dominante brasileira. O atraso da sociedade brasileira é justificado em torno de uma burguesia atrasada e neocolonial, uma burguesia subserviente ao imperialismo. Então, no futuro, a gente vai ter que eliminar essa burguesia enquanto classe. Não precisa ser eliminação física das pessoas, mas eliminar a base material. Você vai ter que transformar o grande empresário, vai ter que transformar o grande empresário do agronegócio num valoroso cortador de cana. Ele vai ser muito feliz.